O ex-senador Inácio Arruda, senador cearense, é manchete agora no site UOL, por conta das suas viagens de Brasília para Fortaleza, praticamente todos os fins de semana durante o período do governo Lula, que foi iniciado em janeiro de 2023. Inácio é secretário do Ministério da Ciência e Tecnologia, cuja ministra é Luciana Santos, do seu mesmo partido, o PCdoB. Inácio Arruda, como secretário, ele não tem direito a essas passagens para o seu estado, como tem os ministros em alguns fins de semana por mês. Mas ele utiliza-se da benesse do Ministério, patrocinado pela sua correligionária, Luciano Santos, e vem toda quinta-feira para Fortaleza, em todos os finais de semana, segundo a matéria do UOL, e volta na segunda-feira. Ele vem quinta, passa sexta, sábado, domingo e volta na segunda-feira. É um benefício que não existe na lei. Ele não tem esse direito. Isso é abuso. Dá mais a se dizer que não se faz mais comunista como antigamente, que respeitava o dinheiro público. Não é bom para a imagem do próprio Inácio e muito menos do seu PCdoB. Aliás, políticos explorando os aviões da União, do Estado, são muitos. Aqui, por exemplo, a senadora suplente Augusta Brito, ela, no ano passado, antes de ser secretária aqui do governo Elmano, ela todo fim de semana estava no Ceará. E se você fosse conferir lá no site do Senado, na parte referente à senadora, cada senador tem sua pasta, que diz do seu trabalho no Senado, do que ele recebe como senador, das outras vantagens que o Senado também oferece e dos recursos que ele tem para as viagens aos seus respectivos estados. Cada senador tem o correspondente, o volume de recursos correspondente a 4 viagens, ida e vinda para o seu estado, de Brasília para o seu estado de origem, e uma por mês para o Rio de Janeiro, que foi a antiga capital do Brasil. Se você for lá na pasta da senadora, você não vê gastos com passagens aéreas. E todo fim de semana ela estava no Ceará. Que milagre! Ela usava o avião que o governo do estado do Ceará tem à sua disposição 24 horas por dia. Pois bem, o aviãozinho do governador ia para Brasília na quinta-feira ou sexta, trazia a senadora e o ministro da Educação, Camilo Santana, para passarem um fim de semana aqui no estado do Ceará. O ministro Camilo Santana aparece numa matéria sobre viagens da própria Folha de São Paulo. Ele veio muitas vezes ao Ceará, mas veio em avião oficial, porque vinha em missão oficial. Quando não é em missão oficial, ele usa o aviãozinho do governo do estado, que nós pagamos. Isso não é boa para a imagem do ministro, nem muito menos para o seu partido, o PT. E o Ceará fica empobrecido com cada uma dessas viagens de passeio
do ministro e da senadora suplente. Uma das manchetes do nosso blog, do blog do Edson Silva, do último fim de semana, diz que os principais adversários do PT nas disputas por prefeituras no interior do estado neste ano são o senador Cid Gomes e o seu PSB. Na última sexta-feira, Cid participou de um evento em favor da campanha do candidato à reeleição em Quixadá, o prefeito Ricardo Silveira. E, a seu modo, o senador mandou recados ao governador, ou para o governador Elmano de Freitas e para o PT do ministro Camilo Santana. Vamos ouvi-lo. Tenho trabalhado muito para o meu partido, que é o PSB, mas o meu partido não tem a arrogância, não tem a prepotência de achar que só nele é que tem os quadros bons. A gente tem a humildade de reconhecer que quando tem um bom quadro fora do PSB, que é o meu partido, a gente apoia e apoia de cabeça erguida, com a certeza de que está fazendo melhor. E o PSB do Ceará, o PSB de Quixadá, entendeu, e é por isso que eu estou aqui, que o melhor para o Quixadá é o Ricardo Silveira. Para mim, é uma alegria pessoal, porque eu tenho uma relação com o pai dele, o Everardo Silveira. Foi deputado, eu tive a oportunidade de conviver com ele na Assembleia e nós temos uma amizade que já é uma amizade de gerações, já é uma amizade de pai para filho. Então, eu fico completamente à vontade para estar aqui ao lado do Ricardo por esses motivos. E quero aqui, amigo Ricardo, e quero dizer isso ao povo de Quixadá. O Ricardo não está sozinho. O Ricardo tem muita gente para ajudá-lo lá em Fortaleza e lá em Brasília. E Ricardo, ouça aqui da minha boca. No dia que você sofrer qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de desatenção, me diga que eu estarei solidário a você. Nós estamos juntos. Eu já governei o Ceará e quem é governador tem a obrigação de governar para todos os cearenses e tem a obrigação de fazer parceria com todos os prefeitos, seja do seu partido ou não seja do seu partido. E é esse o compromisso que o governador Elmano tem com os cearenses. É esse o compromisso. E eu tenho certeza, ele esteve aqui um dia desses e disse que iria inaugurar um hospital, que o nosso Ricardo está trabalhando para ele, para construí-lo, com o outro candidato. Com todo respeito ao outro candidato, nunca ninguém me viu, nem vai me ver falando mal de ninguém. Eu acho que a política, a gente faz é com proposta, a gente faz é com projeto, a gente faz é com amizade. Mas eu tenho certeza que o governador, quando disse isso, ele não estava nada mais, nada menos fazendo do que aquilo que talvez seja um sentimento de obrigação dele, porque ele é do mesmo partido do outro candidato aqui. E é natural que alguém do mesmo partido esteja defendendo. Tenho certeza que ele não fará nada para discriminar o município de Quixadá, muito menos a gestão do prefeito Ricardo, que quero que estejamos juntos no futuro para trabalharmos coletivamente, sempre com o espírito republicano, pelo Ceará, pelos cearenses e por Quixadá. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Bom, mais explícito do que isso não poderia ser.
Ao lado do senador Cid, estava lá no mesmo palanque o deputado estadual Osmar Baquite, que é apoiador da candidatura à reeleição do Ricardo Silveira. Osmar, na eleição passada, foi aliado do Hilário Marques, que é o pai do candidato a prefeito que concorre em Quixadá com o Ricardo Silveira. O governador disse para o ex-governador Cid disse para o governador Elmano que ele precisa governar para todos os cearenses. Ouviu, né, governador? Ele disse também que não aceita discriminação. Ficará solidário ao Ricardo Silveira se ele for discriminado, se sua administração for discriminada. Ouviu, governador? Ele disse que o seu partido, o PSB, que veio para o Ceará agora para ser um apêndice do PT, pois foi trazido pelo ex-governador Camilo Santana para dizer que tinha um partido que chamaria de seu, mas na verdade não está chamando, porque nenhum grupo político, nenhum político cearense trata com o PSB conversando com o Eudoro Santana, pai de Camilo e presidente estadual do PSB, que na verdade não manda absolutamente nada no partido. A manchete da matéria do blog do Edson Silva diz que Cid e o PSB são os principais opositores do governador e do PT. Exatamente por isso. Não é só em Quixadá onde Cid e o PSB estão em confronto com o PT do governador Elmano. Cid pretende eleger algumas dezenas de prefeitos no Ceará para voltar a ter protagonismo que ele não tem hoje. Durante 16 anos, ele foi o principal protagonista da política cearense, tanto quanto governador durante 8 anos, quanto no governo, 8 anos do governo de Camilo Santana, onde ele casava e batizava. Hoje, Cid, segundo disse aqui na TV da Transparência, o seu irmão Ciro Gomes, hoje quem manda no governo é Camilo Santana, 99%, e 1% Cid Gomes. Não sei se ele disse isso para dizer que o governador Elmano não estava governando ou para dizer que seu irmão não era mais o protagonista que foi nos últimos 16 anos. Amanda, o que dizem os sites do Congresso Nacional? Olá, Edson. Olá para você que nos acompanha aqui na TV da Transparência. A gente começa os destaques do Congresso Nacional de hoje pelo site do Senado. Aqui, um dos primeiros destaques é a Comissão de Educação da Casa, que inicia aí os ciclos de debates para o Plano Nacional de Educação 2024-2034. Também destaque aqui é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que quer prudência sobre eventual pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Ao falar com jornalistas em Belo Horizonte, após receber uma homenagem na UFMG, o Pacheco disse que a questão não pode ser pautada em lacração de rede social, em engajamento de rede social, no desequilíbrio e em medidas de ruptura. Também em destaque aqui no site do Senado é uma reportagem especial do Império à Democracia, a evolução do Legislativo na sua função fiscalizadora
fiscalizadora. Aqui em destaque, Igor Brito escreve que em 1748 o intelectual francês publicava suas propostas para controlar os abusos de poder dos governantes. Esse intelectual é Montesquieu e ele propõe em seu livro um Estado em 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. E aqui a Agência Senado destaca que após 200 anos de sua criação, o Senado possui hoje ferramentas e competências poderosas para exercer uma das suas principais funções: fiscalizar a administração pública. Também em destaque no site do Senado de hoje é o recém-aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa o projeto de lei complementar que altera a contagem do início do prazo de duração da elegibilidade, abre a pauta do plenário desta quarta-feira, próximo dia 28, às 2 horas da tarde. Pela essa proposta de lei aí, o período de inelegibilidade, passa a ser único de 8 anos. Hoje, a lei define que o político que se tornar inelegível, ou seja, ficar impedido de se candidatar, não poderá concorrer nas eleições que se realizarem durante o restante de seu mandato e nos próximos 8 anos ao término da atual legislatura, caracterizada pelo período de 4 ou 8 anos, durante o qual se desenvolvem as atividades legislativas. Destaque aqui no portal da Câmara dos Deputados é a homenagem ao Dia Nacional da Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, que está acontecendo agora lá no Senado também, que também tem uma sessão solene para celebrar os 120 anos, de nascimento de Marete. Também destaque nas últimas notícias é que a Câmara deve retomar a votação do segundo projeto da reforma tributária ainda esta semana. A notícia da Câmara mostra que deve haver aí a continuação da votação do projeto que regulamenta a gestão e fiscalização sobre o imposto sobre bens e serviços, o IBS. Nesse esforço concentrado, os deputados vão aos destaques apresentados pelos partidos, propondo aí mudanças no texto desse projeto de lei, que é do Poder Executivo. A sessão de hoje está marcada para as 5 horas da tarde. No último dia 13, o plenário aprovou o texto base do relator, o deputado cearense Mauro Benevides Filho, do PDT, no qual os temas são tratados como a regulamentação do imposto sobre doações e causas mortis. E por fim, aqui destaque: trabalho, previdência e assistência. Uma audiência da Câmara discute a adoção de remuneração variável para os servidores públicos. A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados promove agora, segunda-feira, hoje, uma audiência sobre a implementação de mecanismos de remuneração variável para os servidores públicos. O debate foi pedido pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, e será realizado ainda hoje às 16 horas. Ela diz que é fundamental reconhecer que a administração pública enfrenta desafios significativos em relação à sua estrutura salarial e à gestão de pessoas. Ela ainda continua dizendo que muitas vezes as políticas salariais são rígidas e pouco flexíveis, o que pode dificultar a retenção de talentos, desestimular a produtividade e comprometer a eficiência e a eficácia na prestação de serviços à população. São esses os destaques que a gente traz aqui do Congresso Nacional hoje. O Tribunal de Contas do Estado, TCE, faz uma sessão especial amanhã, terça-feira, 27, para fazer uma avaliação das contas do governo do Estado referentes ao exercício de 2023. Anualmente, aliás, o primeiro ano da administração do governador Eumano de Freitas. Todo ano, o governo do Estado encaminha
na abertura dos trabalhos da Assembleia, a sua prestação de contas do ano anterior. O governador fez isso no início deste ano. No início deste ano, ele foi à Assembleia levar a sua prestação de contas. Ele fala aos deputados quando ele vai, quando ele não vai, ele manda um secretário, mas obrigatoriamente ele tem que encaminhar a sua prestação de contas do ano anterior. E essa documentação que o governador manda para a Assembleia remete de imediato para o Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado, em relação às contas de governo, porque a prestação de contas da administração estadual era dividida em duas partes. As contas de governo, que são aquelas de aplicação do orçamento, né? de uma generalidade, vamos dizer assim. O governador, a Assembleia, manda essas contas para o Tribunal de Contas, porque nesse momento o Tribunal de Contas fica na situação de auxiliar do Poder Legislativo, porque ele vai fazer o quê? Os técnicos do Tribunal de Contas, com os conselheiros do Tribunal de Contas, vão examinar as contas na sua parte legal e dizer depois para a Assembleia que se as contas estão legais ou não, merecem ser aprovadas ou não. Mesmo que o tribunal diga que as contas não merecem ser aprovadas, a Assembleia pode aprovar se entender, porque a decisão da Assembleia, no julgamento das contas do governador, é uma decisão política. Ela deve obedecer o parecer do Tribunal de Contas, mas não tem obrigação de obedecer. Então, amanhã, os conselheiros, o relator dessas contas, o tribunal, quando recebe as contas, antes já tem feito um sorteio de qual dos conselheiros será o relator dessa matéria. O relator das contas do governo de 2023 é o conselheiro Valdomiro Távora. Então, amanhã, ele tem o tempo necessário para ler o seu parecer sobre as contas. Depois da leitura das contas, cada um dos conselheiros vai emitir o seu parecer e, consequentemente, o seu voto, concordando ou não com o relator. Algum dos conselheiros pode fazer um voto em separado, fazer o mesmo trabalho que o conselheiro relator fez. Geralmente isso não acontece, porque o trabalho realmente é muito grande, é muito peculiar. Então, o conselheiro relator é que se assenhora de todas aquelas informações durante 3 meses para emitir o seu parecer. Este parecer será imediatamente encaminhado para a Assembleia Legislativa, que fará uma sessão especial, quando entender, para julgar as contas do governador. É um momento importante, porque é um momento em que a sociedade, apesar de todo setor de transparência, de toda a divulgação do governo sobre os seus gastos, sobre as suas obras, este momento, o momento da avaliação,
feita pelo Tribunal de Contas do Estado é o momento mais importante. Todos os cearenses deveriam ter interesse em conhecer esse relatório, porque lá está dizendo se o governador fez ou deixou de fazer, gastou bem ou gastou mal o dinheiro público, cumpriu ou não cumpriu o orçamento. Portanto, é importante. E aqui na TV da Transparência nós vamos fazer o possível para divulgar o máximo esse relatório sobre as contas do governo do Estado do exercício passado. Capitão Wagner, Evandro Leitão e José Sarto, 3 dos 4 candidatos a prefeito de Fortaleza mais competitivos, já estão com suas candidaturas registradas. Portanto, oficialmente, eles já são candidatos. Os demais, inclusive André Fernandes, ainda não, mas também já tem sua candidatura registrada o candidato do PSTU. O candidato do PSTU, Zé Batista, também já está com a sua candidatura registrada. Quando se dá o registro? Quando o juiz eleitoral, designado tanto para o registro das candidaturas de prefeitos e vereadores, examina toda a documentação do partido ou da coligação e a documentação pessoal do candidato e constata que ela está legal. Consequentemente, ele está apto a disputar o mandato de prefeito. Portanto, 4 candidatos já estão com suas candidaturas registradas. Faltam ainda o registro de candidatos, além do André Fernandes, o Chico Malta, PCB, o Eduardo Girão, do Novo, o George Lima, do Solidariedade, e o Técio Nunes, do PSOL. Quais são, Amanda, as últimas notícias destacadas nos sites dos jornais de maior circulação no Brasil? A gente começa aqui com os destaques do Jornal Globo, do site do Jornal Globo. A terra tremendo, um terremoto de magnitude 5,3 atinge Portugal e esse é o maior terremoto do país desde os anos 60. O abalo foi sentido em Lisboa, no Porto e também no distrito de Setúbal. Também aqui a cidade sísmica, que o Globo mostra que Lisboa já foi atingida por terremoto de magnitude 9, que mudou a história. À época, dezenas de milhares de pessoas morreram e a capital foi destruída. Aqui alguns famosos que relatam esse terremoto em Portugal, Luana Piovani, Letícia Spiller e outros aí falaram sobre esse tema. Também em destaque sem Bolsonaro, o efeito Marçal, candidatos do ex-presidente enfrentam barreiras para herdar os votos. Ainda também sobre a relação internacional, a Rússia ataca a Ucrânia com mais de 200 mísseis e drones e Zelensky fala em uma das maiores ofensivas. Também em destaque aqui é uma matéria que fala qual o maior investimento que Bill Gates recomenda como o mais importante para jovens que querem ter um futuro de sucesso. Diante da crise, o Oriente Médio entenda que os ataques do final de semana, o Irã ameaça com a resposta definitiva. Também em destaque a Venezuela, que membro do Conselho Nacional Eleitoral disse à jornalista
jornal que não recebeu evidências da vitória de Maduro na última eleição. A gente vai agora para os destaques na Folha de São Paulo, que são sobre os incêndios no interior de São Paulo. O governo e produtores veem indícios de crime. A Polícia Federal e São Paulo aí investigam os incêndios no interior do estado. O fogo já devastou uma área de 59 mil hectares de lavouras de cana-de-açúcar. O prejuízo está aí na ordem de 350 milhões. Esses incêndios deixaram ao menos 66 feridos e 2 mortos no interior do estado. Também em destaque, nas eleições de 2024, o desafio no Pico do Marins, que terminou em resgate. A Sombra Pablo Marçal, candidato do PRTB, é investigado sob suspeita de ter colocado um grupo em risco. Sobre o Congresso Nacional, Lula se encontra com líderes da Câmara em meio à sucessão de Arthur Lira e crise das emendas. Aí também em destaque, as emendas bilionárias que criam em 2024 a categoria dos candidatos está na conta. Sobre a guerra na Ucrânia, o destaque é a Rússia, que usa 200 mísseis e drones aí na guerra. Até aqui foram registradas ao menos 5 mortes em 4 aéreas do país. Também em destaque aqui é uma matéria que fala sobre a USP, a Universidade de São Paulo, vítimas da ditadura militar. 15 alunos da USP receberam um diploma póstumo. Também em destaque aqui é o ataque à democracia. Presos do 8 de janeiro viram candidatos em 44 municípios brasileiros, mesmo com tornozeleiras e restrições. A gente segue agora para os destaques do Estadão, falando sobre as companhias aéreas. A aviação regional vive pior momento em décadas, com falências, perda de mercado e também a tragédia da Voepaz. Desde o início dos anos 2000, quase 30 empresas deixaram de operar no país e o número de passageiros transportados caiu aí para 4,8% do mercado doméstico. Também em destaque, as queimadas, o clima aqui, destaque no site do Estadão. A Polícia de São Paulo prende 3 suspeitos de atear fogo em áreas rurais. O Planalto pede investigações da Polícia Federal. As prisões aconteceram aí em regiões do interior paulista e a Polícia Federal também já instaurou inquérito sobre esses incêndios. Nas eleições de 2024, Pablo Marçal usava carro de quadrilha para passear e agora tem apoio de ex-integrante. Também é destaque aqui no Estadão o terremoto que está aí tomando conta de que abalou o Portugal. Ainda não há registro de vítimas. O tremor ele teve origem no mar, mas os órgãos descartaram o risco de tsunami. E por fim, o destaque aqui é para Preta Gil. Ela anuncia o novo diagnóstico e diz que o câncer voltou em 4 lugares diferentes. Ivete Sangalo aí visita Preta Gil no hospital e diz: minha irmã. São esses aqui os destaques que a gente tem pelos sites nacionais. Bom, hoje, às 14h, na Assembleia Legislativa Cearense, no auditório João Frederico, porque o plenário da Assembleia está fechado, está sendo reconstruído em razão do incêndio, haverá uma sessão solene, onde será lançado o livro sobre a vida de Joaquim de Figueiredo Correia, na data em que ele, se vivo fosse, completaria 100 anos. O livro foi feito pelo seu filho, o advogado Figueiredo Correia, que também já foi deputado estadual. O livro realmente conta momentos especiais da política cearense, um momento em que a UDN e o PSD, os dois maiores partidos que tínhamos no Brasil até antes da ditadura, eles se digladiavam, a UDN e o PSD. Mas, num determinado momento, em 1962,
esses partidos aqui se uniram no Ceará e formaram uma coligação denominada de União pelo Ceará. PSD e o DN juntos, com o apoio do governador da época, o governador José Parsifal Barroso, o governador que foi eleito em 1958, derrotou Virgílio Távora, que foi o seu principal concorrente em 58, em 1962, nesta formação da aliança da União pelo Ceará, o governador resolveu apoiar o seu adversário da eleição anterior. E Joaquim de Figueiredo Correia, que foi o pivô dessa União pelo Ceará, foi o candidato a vice-governador. Logo depois, em 1964, a ditadura militar tomou conta do país e, num determinado momento, Virgílio Távora, embora fosse um coronel do Exército, ligado aos militares, sobrinho de um importante militar brasileiro, Marechal Juarez Távora, Virgílio passou a ser um inimigo da ditadura, porque ele ousou, numa inauguração da chegada de energia de Paulo Afonso ao Ceará, numa concentração em que estava presente o Marechal Castelo Branco, na época presidente da República, recém-possado pelos militares da ditadura, e outros generais do Exército que comandavam o país. Virgílio ousou elogiar, agradecer ao presidente que havia sido defenestrado pela Revolução, João Goulart. Virgílio agradeceu a João Goulart pelo benefício de ter trazido ao Ceará a energia de Paulo Afonso. Esse discurso de Virgílio o tornou inimigo da Revolução e, num determinado momento, os militares estavam pedindo a cassação do mandato de Virgílio. E, numa determinada madrugada, acordaram Figueiredo Correia para assumir o governo do Estado, e ele se recusou. Esse livro não conta detalhes dessa história, mas conta uma parte do episódio. Aliás, ao meio-dia de hoje aqui, na TV da Transparência, nós vamos reprisar uma entrevista onde esse assunto é comentado pelo filho de Figueiredo Correia, no momento em que coronéis estavam na casa de Figueiredo para ele assumir o governo do Estado. Com esses comentários e o convite para que continuem conosco aqui na TV da Transparência e acompanhem a entrevista de meio-dia com o Figueiredo Correia, que é filho do Joaquim de Figueiredo Correia, nós encerramos a nossa participação neste primeiro bloco de notícias da manhã de hoje. Obrigado.